Olá pessoal, aqui é o João Vitor, eu sou o Químico de Ferro e hoje nós vamos para a nossa aula de número 80 da série Enem por Questões, com aulas todos os dias até o Enem 2020. Hoje eu trouxe uma questão do Enem do ano passado, de 2019, para falar de eletroquímica. Essa é uma questão, pessoal, que exige o nosso conhecimento das reações de oxidação e de redução e de como trabalhar, como interpretar os valores de potenciais padrão de redução e de oxidação. Então vamos lá, o que são isso? A oxidação de um material, de um elemento, é o fenômeno da perda de elétrons por ele. Então, quando a gente fala que um elemento, que um átomo, ele sofreu oxidação, significa que ele está perdendo elétrons. Não existe oxidação sem redução. Se um elemento, se um átomo está perdendo elétrons, alguém tem que ganhar esses elétrons. Então, toda oxidação ocorre em par com uma redução, em que uma espécie que sofre redução é uma espécie que está ganhando elétrons. Só que átomos diferentes têm diferentes tendências de ganhar ou perder elétrons. Se a gente pensar nos metais, por exemplo, os metais considerados mais nobres, ouro, prata, o cobre, eles são nobres porque eles têm uma tendência de oxidar menor do que metais que não são nobres, como ferro, lítio e por aí vai. Então, essa nobreza tem a ver com o potencial, com a tendência dele de reduzir ou oxidar. Para meio que criar um valor numérico para essa tendência, criou-se o potencial padrão de redução e oxidação dos elementos, dos materiais. Esse potencial padrão mede a tendência de redução ou oxidação, depende do potencial que eu estou falando. Então, se eu estiver falando, por exemplo, do potencial padrão de redução, que é o que normalmente a questão te dá, é a tendência daquele átomo, daquela substância, reduzir em comparação com o eletrodo de hidrogênio. Então, se pegou os materiais, pegou várias substâncias diferentes, metais e tal, e colocou eles para trocar elétrons com o hidrogênio. E aí, quem tinha tendência de reduzir em relação ao hidrogênio, ou seja, quem reduzia e fazia o hidrogênio oxidar, teve potencial de redução positivo. Quem oxidava e fazia o hidrogênio reduzir, teve o potencial de redução em relação ao hidrogênio negativo. Então, quanto maior é o potencial de redução de uma substância, de um material, maior a tendência dele reduzir em comparação com o outro. Quanto menor é o potencial de redução de um material, maior a tendência dele oxidar em relação a algum outro material. Tudo isso depende do seu valor de potencial padrão de redução, ou se ele te dá o de oxidação. E aí é o contrário. Se você tem o valor de potencial de oxidação, quanto maior, maior a tendência de oxidar. Quanto menor, menor a tendência de oxidar. Então, se eu pegasse, por exemplo, e tivesse o potencial de redução do ferro e do ouro, com certeza o potencial padrão de redução do ouro é maior do que o potencial padrão de redução do ferro. Porque a tendência de reduzir do ouro é maior do que a do ferro, ou a tendência de oxidar do ouro é menor do que a do ferro. Então, simplesmente por esse valorzinho aqui, ó, você tem bastante informação sobre aquela espécie. Então, esse é o conhecimento que a gente precisa para resolver essa questão, e aí vamos dar uma lida nela para resolver. Para realizar o desentupimento de tubulações de esgotos residenciais, é utilizada uma mistura sólida comercial que contém hidróxido de sódio, NaOH, e outra espécie química pulverizada. Quando é adicionada água a essa mistura, ocorre uma formação que libera gás hidrogênio e energia na forma de calor, aumentando a eficiência do processo de desentupimento. Considere os potenciais padrão de redução
da água e de outras espécies em meio básico, expressos no gráfico. Então, a gente dá as semi-reações de redução. Isso aqui são semi-reações, porque isso não ocorre sem uma oxidação para receber esses elétrons. Então, isso aqui é uma reação parcial, tá? E aí ele te dá valores aqui, ó. Então, a tendência de redução da água é menos 0,83, do hidróxido de cobalto e por aí vai. Qual é, então a pergunta é, o comando é, qual é a outra espécie que está presente na composição da mistura sólida comercial para aumentar a eficiência? Então vamos entender isso aqui, ó. No enunciado, ele me disse que o que aumenta a eficiência do processo é o quê? A liberação de gás hidrogênio e de energia na forma de calor. Então, eu quero que se libere gás hidrogênio. Se a gente olhar para as semi-reações aqui, ó, de redução que ele me deu, a liberação de gás hidrogênio que está aqui, ela ocorre quando acontece a redução da água. Ó, quando a água reduz, que é o que está acontecendo nessa reação nesse sentido, eu estou transformando água em hidrogênio, em H2, e isso aumenta a eficiência do processo, que ele me disse pelo enunciado. Então, eu quero que isso aconteça, eu quero que a água reduza. Então, eu quero que isso daqui aconteça, que a água receba 2 elétrons e forme H2 mais 2OH-, e o potencial para que isso aconteça é de menos 0,83 volts. Então, isso daqui tem que acontecer. Para a água reduzir, que é o que vai aumentar a eficiência, alguém tem que oxidar. Para ela receber esses 2 elétrons aqui, ó, alguém tem que perder esses 2 elétrons. Então, a gente tem que pensar agora em qual dessas substâncias aqui, ó, vai oxidar mais facilmente, vai perder esses elétrons mais facilmente. Só que, para fazer isso de uma forma um pouco mais eficiente, a gente tem que pensar não nos potenciais de redução desses caras. Pode ser mais fácil pensar nos potenciais de oxidação deles. E como é que a gente calcula, como é que a gente encontra isso? Simplesmente invertendo as reações. Ó. Se nesse sentido, da esquerda para a direita, eu estou reduzindo essas espécies aqui, ó, esses hidróxidos e o óxido de chumbo, no sentido inverso, no sentido da direita para a esquerda, eu vou estar oxidando essas espécies aqui, ó, cobalto, cobre, chumbo, alumínio e ferro. Então, eu posso meio que completar esse quadrinho aqui da seguinte forma, ó, se esses aqui são os potenciais de redução, eu posso escrever os potenciais de oxidação do lado de cá. O potencial do cobalto de oxidar, ou seja, de fazer o caminho inverso aqui em vez de reduzir, em vez de receber elétron, o cobalto perder elétron, é de mais 0,73. É só inverter o sinal desse valor de redução. Então, se o potencial de redução é menos 0,73, o potencial de oxidação é mais 0,73. O do cobre, para o cobre oxidar, o potencial é mais 0,22. Chumbo, oxidar, é mais 0,58. O alumínio, oxidar, é mais 2,33. E para o ferro oxidar é mais 0,88. Então, esses aqui são os valores de tendência desses carinhas aqui oxidarem, ou seja, perder elétrons. Que é o que a gente quer. Né? A gente quer que se perca elétrons para que a água possa reduzir. Esses elétrons têm que ser recebidos pela água. Para a água ganhar esses elétrons, eles têm que sair de algum lugar. Alguém tem que perder esses elétrons, alguém tem que oxidar. Se a gente olhar para esses valores aqui, ó, o que tem maior tendência de perder, de oxidar,
é esse cara aqui, mais 2,33, que é o alumínio. Então, a minha outra semi-reação, a reação de oxidação, é a oxidação do alumínio, que é essa reação aqui, ó, no sentido da direita para a esquerda, ou seja, alumínio mais 4OH-, formando o hidróxido de alumínio mais 3 elétrons, e o potencial disso aqui é mais 2,33 volts. Se a gente quiser, dá até para calcular e encontrar a equação global aqui, ó, desse processo. Então, eu tenho a semi-reação de redução, a semi-reação de oxidação. Eu posso balancear elas aqui para cortar a quantidade de elétrons, porque não pode sobrar elétron livre por aí. Então, eu poderia, por exemplo, multiplicar a equação de baixo por 2 e a de cima por 3, para que eu fique com 6 elétrons aqui e 6 elétrons aqui, para cortar os elétrons, e eu encontro até a reação global, que é 3 vezes 2 água dá 6 águas, mais 2 alumínios, que eu estou multiplicando a equação por 2, mais 8 OH-, formando 3H2, 2AlOH4- e 6OH-. Dá até para simplificar aqui o 8 com 6, mas não importa. Essa é a equação global. O meu potencial da equação global é só eu somar esses dois valores, 2,33 menos 0,83, que dá 1,5 volts, e aí esse é o meu potencial padrão. Então, uma reação, como ela tem um potencial padrão positivo, essa reação aqui, é uma reação que vai acontecer, que tende a acontecer, é uma reação espontânea, que é o que a gente quer que aconteça mesmo, lá no cano. Então, a espécie, né, que está presente na composição para aumentar a eficiência é a espécie que mais tende a oxidar, que a gente viu que é o alumínio aqui dessas opções. Então, pessoal, nessas questões é bem comum aparecerem questões desse tipo, em que você tem uma oxidação e uma redução e tem que escolher qual espécie que vai reduzir, qual espécie que vai oxidar, com base nos potenciais, e é sempre ficar de olho nessa questão da quem tende a reduzir mais, quem tende a oxidar mais, e lembrar de fazer os valores de oxidação aqui também. Tá? Isso é importante. Você poderia pensar no seguinte, tá? Quanto menor o potencial de redução, maior a tendência de oxidar. Ok? Então, esse cara aqui tem a maior tendência de oxidar. Só que isso tende a ser um pouco confuso, porque você pode pensar que a tendência de oxidar é do hidróxido de alumínio, mas não é. A tendência de oxidar é do alumínio. Porque quem oxida aqui, quem perde o elétron, é o alumínio, na reação inversa. Né? O hidróxido ele não perde elétrons. Então, dá para fazer dessa forma, mas só tomar cuidado com isso. Beleza? Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais e até lá. Tchau, tchau.